Sabe-se que a Ucrânia e a Rússia estão utilizando equipamentos de última geração na guerra em curso, desde drones militares e comerciais para lançarem mísseis, bombas, granadas e morteiros, e mísseis de cruzeiro hipersônicos, engajamento de alvos aéreos com radares sofisticados, meios de cavalaria blindada com suporte de fogo em todos os níveis de engajamento noturno e diurno, e o uso de foguetes e mísseis através de lançadores altamente precisos. Entretanto, o uso de um recurso tecnológico muito comum entre civis está sendo empregado no campo de guerra pela Ucrânia e tem dado muito resultado nas últimas semanas pelo alto grau de baixa do lado russo. O uso do TikTok para matar e destruir tropas e infraestruturas russas. Isso mesmo, a rede social chinesa TikTok. Parece que o uso não autorizado de smartphones por soldados russos levou as forças ucranianas a executar ataques devastadores com mísseis nos locais onde estavam estacionados. Mesmo durante os estágios iniciais da invasão, alguns soldados russos avançando em Kiev fizeram ligações e postaram vídeos na plataforma de mídia social TikTok, entre outras redes sociais, revelando seu paradeiro às forças ucranianas. No início de 2022, por exemplo, foi relatado que especialistas militares estavam usando o TikTok e outras redes sociais para rastrear o movimento de blindados russos e de outros blindados pesados, quase um ano depois do início do conflito, apesar da proibição do uso de celulares pessoais pela defesa da Rússia. Tropas ainda os usam na zona de guerra para contatar suas famílias e se colocar em perigo de bombardeios ucranianos. O comandante da inteligência militar para a Ucrânia também confirmou que os ataques de mísseis das forças ucranianas contra posições inimigas exploraram sinais de celulares para aumentar os danos que infligiram a seus alvos. Os militares russos reconheceram o problema e ocuparam pelas enormes perdas durante um ataque de Ano Novo, que resultou na morte de ao menos 400 soldados russos, na região de Makivka, uma das piores perdas desde o início da invasão da Rússia. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que é evidente que a principal causa do que aconteceu inclui o uso generalizado de telefones celulares pessoais na faixa de armamento hostil. A declaração disse ainda que os dados do celular permitiram à Ucrânia identificar as coordenadas do paradeiro do pessoal do serviço militar para lançar um ataque com foguetes. Existem maneiras de alterar a geolocalização no TikTok e aproveitá-lo com liberdade e segurança, mas seria impossível aplicar estas orientações a todos os mais de 150 a 200 mil soldados no fronte de batalha. A declaração do Ministério da Defesa também foi criticada como não convincente e uma tentativa óbvia de difamar a culpa no comandante-geral das forças russas na Ucrânia. Por outro lado, os militares da Ucrânia também zombaram da declaração do Ministério da Defesa da Rússia. Em 4 de janeiro, o porta-voz do Grupo Oriental das Forças Armadas da Ucrânia, Serhiy Cherevats, disse que é claro que usar telefones com geolocalização é um erro, mas é claro que esta versão parece um pouco ridícula. O incidente desencadeou um raro reconhecimento de um alto número de mortos na Rússia. Os militares ucranianos forneceram estimativas ainda mais dramáticas, alegando que até 400 soldados russos foram ceifados. O ataque representa um dos eventos mais sangrentos da guerra para as forças de Moscou, que nega as perdas apresentadas e fala apenas de 63 mortos por foguetes do sistema HIMARS. Mas veja bem, o uso de telefones pessoais preocupou tanto a Ucrânia quanto a Rússia, mas principalmente Moscou durante a guerra. Tais ações expõem as tropas a uma tecnologia que representa um risco significativo no campo de batalha moderno. Autoridades ucranianas afirmam que desde pelo menos 2014, quando separatistas pró-Kremlin começaram a lutar contra as tropas ucranianas no leste do país, rebeldes apoiados pela Rússia têm utilizado dados móveis para atingir soldados ucranianos. Oficiais de Kiev explicaram ainda que os rebeldes demonstraram algumas das técnicas de guerra eletrônica mais avançadas em Moscou. Depois disso, os soldados ucranianos começaram a temer serem alvos porque frequentemente se agrupavam e usavam seus celulares próximos um dos outros.
As chamadas logo seriam seguidas pelo fogo de artilharia em sua posição. Mas tudo mudou. Mesmo que alguns soldados russos e ucranianos apliquem estritamente as instruções para manter os telefones celulares longe das posições em linha de frente, as postagens nas mídias sociais do campo de batalha indicam que os soldados de ambos os lados usam telefones celulares com frequência. Inclusive, o próprio presidente ucraniano Zelensky utiliza muitas ferramentas sociais para a propaganda pessoal e do exército ucraniano. Seria muito arriscado caso não usasse criptografias e ferramentas VPN, o que poderia ser fatal caso o líder fosse localizado. Anos atrás, o Departamento de Defesa americano emitiu um comunicado às suas tropas em operação na Síria, principalmente dos aviadores, para limitarem o uso de relógios com marcação geoespacial, principalmente em operações reais e secretas, o que poderia prejudicar as informações e possíveis interferências russas e chinesas. O uso de redes sociais por militares em todo o mundo vem crescendo exponencialmente, reflexo de comandos fracos, flexíveis e que não comandam pelo exemplo, mostrando claramente que muitos militares buscam status e crescimento da imagem pessoal, expondo seu corpo, a farda e brincadeiras até mesmo dentro das organizações militares, em busca de likes, visualizações e seguidores. Também muito visto aqui no Brasil, deixando sua vida profissional em segundo plano, o que afeta a sua condição psicológica no campo de batalha e o uso indiscriminado do dinheiro público. Antes da invasão na Ucrânia, os soldados russos destacados na Bielorrússia foram instruídos a entregar seus telefones. Em chamadas interceptadas, soldados russos podem ser ouvidos afirmando que os comandantes apreenderam seus telefones em fevereiro de 2022. Por outro lado, os soldados frequentemente encontravam maneiras de contornar as regras. De acordo com uma investigação de registros de chamadas, eles roubaram telefones ucranianos, incluindo aqueles que ceifaram, entregando os telefones disponíveis para ligar para casa. Oficiais militares americanos atuais e anteriores acreditam que alguns generais russos falaram usando telefones e rádios não criptografados no início do conflito. Isso permitiu aos ucranianos rastrear e eliminar pelo menos um general e sua equipe por meio de uma chamada interceptada, uma ação infantil, irresponsável e irreal para oficiais de alto escalão em situação de guerra do lado russo. Os analistas notaram que os generais russos modificaram suas estratégias em resposta a tais ataques e que os líderes seniores pareciam empregar comunicações mais seguras do que os soldados regulares. Quase um ano de conflito e ainda os russos não corrigiram erros grotescos como acesso a meios eletrônicos com orientação geoespacial, que marca posições. Mas como os ucranianos acertam ao diferenciar um conteúdo original publicado por um militar russo ou por algum civil russo que compartilha os vídeos? Ainda não existem respostas para isso, mas as possibilidades são: ou os ucranianos acompanham por um período investigativo as atividades dos militares russos nas redes sociais, incluindo principalmente TikTok, para assim determinar a real participação no conflito, ou arriscam com ataques mesmo sabendo que o perfil não seja militar, e sim civil. Você que acompanha nosso trabalho diário aqui no canal, peça sua contribuição com qualquer valor diretamente para a nossa chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com. Peço também para seguir o canal lá no Twitter e no Instagram, pela @areamilitaroff.